Olá, muito bom dia para você, o seu BMD tá começando. Hoje é quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Você confere comigo imagens do túnel da Avenida Maria Quitéria, aqui em Feira de Santana. A gente vê que nesse momento o trânsito está bem tranquilo, mais uma vez o dia começou com o tempo aberto e segundo a previsão, a tarde deve ser de calor e sem chance de chuva. Nesse momento, os termômetros marcam 34 graus. Condenado a 28 anos de prisão, homem que esfaqueou a ex-companheira e a mãe dela em Conceição do Coité. Esse crime aconteceu em 2024. E as informações quem vai trazer pra gente é Luiz Brandão. Oi, Luiz, muito bom dia pra você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia a todo mundo que acompanha o nosso Bahia Meio Dia. Olha só, foram 12 horas de julgamento lá em Conceição do Coité e depois desse período nós tivemos a decisão do Conselho de Sentença, a decisão de quase 30 anos de prisão para esse homem responsável por esse crime que aconteceu em maio de 2024. Daqui a pouquinho aqui em nosso BMD eu trago todos os detalhes dessa decisão e agora os próximos passos já com o cumprimento da pena. Volto contigo. Tá certo, Luiz. Te chamo em instantes novamente aqui no nosso Bahia Meio Dia. Novos radares já estão funcionando aqui em Feira. Equipamentos foram instalados na Avenida Fraga Maia e na Rua Rubens Francisco Dias. Assunto para Milena Brandão. Oi, Milena. Muito bom dia para você. Oi, Adilson, bom dia para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Radares funcionando desde as primeiras horas de hoje, portanto, quem passa nesse trecho aqui da Avenida Fraga Maia, já bem no final da avenida, próximo à Rua Rubens Francisco Dias, tem que obedecer, pessoal, a esse limite de velocidade, 50 km por hora. Quem passa aí acima disso, portanto, já pode ser multado. Lembrando que foram 2 radares instalados aqui na Fraga Maia e outros 2 na Rua Rubens Francisco Dias. Ainda nessa edição do Bahia Meio Dia, eu volto com todos os detalhes sobre essas mudanças. Adilson. Combinado, Milena. Te chamo daqui a pouquinho novamente aqui no nosso BMD. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, exemplos de superação na luta contra a doença. Gente que com o apoio da família e da fé conseguiu enfrentar e vencer o câncer. O apoio do marido, em primeiro lugar, tive um apoio excelente, graças a Deus. Da minha irmã Ana Lúcia. Deus sempre bota, né? Aquela pessoa que diz, vou te ajudar. Você não está só, vamos lá. Com muita retaguarda, né, da família, muita fé, sabe? Eu tive muita fé em Deus. Fé na ciência, né? Principalmente, acreditei, fiz tudo o que era necessário ser feito. Foi, assim, fundamental, né? Para eu passar pelo tratamento, que é muito, muito difícil. E nessa edição do BMD a gente vai falar também sobre dificuldades enfrentadas pela Associação de Apoio à Pessoa com Câncer que funciona aqui em Feira de Santana. Quem vai trazer esses detalhes pra gente é Luiz Farias. Oi, Luiz, muito bom dia pra você. Oi, Adilson, muito bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando o Bahia Meio Dia. É isso mesmo, no Dia Mundial do Câncer a gente também precisa falar sobre solidariedade, porque a APC funciona aqui em Feira de Santana há 23 anos, acolhendo pacientes e acompanhantes que vêm de outras cidades realizar tratamento aqui na cidade. Aqui não para de chegar alimentos, muitas doações, Adilson, como a gente pode ver nas imagens de Leonel Alves, mas toda ajuda é muito bem-vinda. Muitas pessoas em tratamento moram aqui na APC e outras famílias que também fazem tratamento contra a doença são ajudadas com cestas básicas. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre como é possível ajudar essa associação tão importante que existe há 23 anos aqui em Feira. Em instantes, então, Luiz, a gente fala sobre esse trabalho feito pela APC e também como reforçar essa corrente de solidariedade. Chamo daqui a pouquinho. Falta pouco para terminar a campanha Volta às Aulas Solidária e a expectativa é grande entre as instituições que serão atendidas. É muito importante, né? Além de que aqui nós somos um bairro muito carente, as crianças têm muita dificuldade de acesso, né, à educação. Então é importante para eles e eles ficam muito felizes quando recebem, né, essa doação. O ano passado foi um sucesso e eu creio que esse ano vai ser mais ainda. O caderno, uma mochila e também as canetinhas, lápis, um bocado de coisa, caneta, borracha.
E tem também o futebol. Você vai ver que o Bahia de Feira ganhou a primeira no Campeonato Baiano. Ontem o Tremendão encarou o Galícia, que estava invicto como mandante, e com 2 golaços venceu a partida por 2-1. Esses gols eu mostro para você daqui a pouquinho. Já o Atlético de Alagoinhas continua sem vencer no campeonato. Ontem o Carcará recebeu a Juazeirense no estádio Carneirão e perdeu mais uma. O Atlético abusou dos erros e viu a equipe visitante vencer a partida por 2-1. O resultado complicou e muito a vida do Atlético, que está bem próximo do rebaixamento. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no seu Bahia Meio-Dia. Foi condenado a 28 anos de prisão o homem que esfaqueou a ex-companheira e a mãe dela em Conceição do Coité. Esse crime aconteceu em maio de 2024. Quem vai nos atualizar sobre o resultado do júri é Luiz Brandão. Pelo que você falou, 12 horas, Luiz, é isso? Exatamente, Adilson. Mais de 12 horas, viu, para ser mais preciso. Uma decisão que já foi divulgada já no finalzinho do dia, né? Quase 30 anos de prisão em regime fechado. Lembrando que esse foi o primeiro tribunal popular que aconteceu no Fórum do Val da Silva Pinto, lá em Conceição do Coité, a 110 quilômetros aqui de Feira de Santana. O primeiro trabalho do ano e justamente para ser julgado um crime que teve grande repercussão lá na região, um crime que aconteceu em maio de 2024. Nós tivemos a condenação de Michael Ferreira dos Santos a 28 anos de prisão pelas 2 tentativas de homicídio qualificado, né, contra a ex-companheira e a mãe dela. O Conselho de Sentença acabou reconhecendo a autoria e também toda a materialidade dos crimes, além de reconhecer as classificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das 2 mulheres. Mais uma vez para falar, um crime de grande repercussão, nós acompanhamos tudo na época, aconteceu no dia 15 de maio de 2024, Adilson. As 2 vítimas foram atacadas com golpes de faca dentro da própria casa. Na época do crime, a polícia confirmou que a ex-companheira desse homem estava dormindo quando foi surpreendida com a chegada desse homem, efetuou uma série de golpes de faca. A mãe dela, que também estava na casa, foi tentar socorrer a filha e também foi agredida e atingida pelas mesmas facadas desse homem. Por conta disso, elas foram socorridas, foram encaminhadas para a emergência do Hospital Português lá em Coité. A boa notícia é que elas sobreviveram a esse ataque. Por conta desse crime, esse homem chegou inclusive a se apresentar à delegacia de Coité, foi ouvido e foi liberado. Dias depois, ele chega aqui em Feira de Santana, comparece ao complexo de delegacias do bairro Sobradinho, teve um surto, quebrou tudo na recepção e por conta disso, esse homem foi contido e preso. Desde a época do crime, esse homem está custodiado no Conjunto Penal aqui de Feira de Santana e ontem nós tivemos, portanto, um momento decisivo, um momento em que ele vai ao júri popular e, por conta disso, foi condenado a 28 anos de prisão por regime fechado e agora está no Conjunto Penal de Feira de Santana, onde vai cumprir essa pena. São essas as informações, viu, Adilson? Eu volto com você aí no estúdio. Luiz Brandão, muito obrigado pelas atualizações ao vivo aqui no nosso BMD. O assunto agora é violência. Um homem foi morto a tiros ontem à noite no bairro Tomba, aqui em Feira de Santana. Márcio Vitor de Jesus Costa, de 19 anos, foi baleado na rua Soledade. Segundo testemunhas, homens armados passaram de carro e efetuaram os disparos. A Delegacia de Homicídios vai investigar a autoria e a motivação desse homicídio. E uma outra morte foi registrada aqui em Feira também ontem à noite, dessa vez durante um confronto com a PM no povoado do Galhardo. Um homem sem identificação morreu e, além dele, um outro suspeito foi preso. Com a dupla, os policiais encontraram uma moto roubada, uma arma de fogo e 3 celulares. A guarnição realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada por um pedestre que informou ter sido assaltado por homens armados. Os policiais iniciaram as buscas e, ao avistarem os suspeitos, foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Bom, a gente fala agora da apreensão de um fuzil. Essa apreensão aconteceu na cidade de Milagres. A arma foi encontrada pela Polícia Militar durante o desmonte de um acampamento utilizado, segundo os agentes, por uma organização criminosa. No mesmo local também foram apreendidas drogas e ainda munições. Já aqui em Feira de Santana, houve a apreensão de uma submetralhadora no bairro Nova Esperança.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas de rotina na rua 3 Riachos quando avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele fugiu para uma área de mata, abandonando uma mochila no local onde estava uma arma e também munições. O homem que fugiu não foi localizado pelos policiais. Bom, a gente muda de assunto agora para falar de trânsito. É que novos radares começaram a funcionar hoje aqui em Feira. Os equipamentos estão instalados na Avenida Fraga Maia e na Rua Rubens Francisco Dias. Quem conversa com a gente sobre o assunto é Milena Brandão. Motoristas têm que ficar atentos. E a gente está falando de ruas bem movimentadas, não é, Milena? É isso mesmo, Adilson, muito movimentadas mesmo. Bom dia novamente para você, bom dia também para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. Esses 4 novos radares já estão funcionando desde as primeiras horas de hoje, já para poder fiscalizar, para poder regularizar essa velocidade aqui nesses trechos. A gente fala ao vivo aqui da Avenida Fraga Maia, uma das avenidas mais movimentadas de Feira de Santana. Aí nas imagens de Carlos Daniel dá para ver um desses radares que fica na altura de um restaurante pizzaria, bem no trecho final aqui da Avenida Fraga Maia, já bem próximo à Rua Rubens Francisco Dias. Do outro lado da via, pessoal, já tem outro radar aí, agora no sentido oposto, de quem está vindo ali do Papagaio e vai seguir, portanto, sentido centro, melhor dizendo. A gente vai andar aqui um pouquinho para conversar com o superintendente municipal de trânsito, falar justamente dessas mudanças no trânsito que passam a valer a partir de hoje. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Bahia Meio Dia mais uma vez. Estamos mostrando aqui 2 dos 4 radares que foram instalados, 2 deles aqui na Avenida Fraga Maia, outros 2 na Rua Rubens Francisco Dias. E você estava me explicando que essa foi uma decisão da SMT diante do grande fluxo de veículos nesses 2 pontos e também do histórico de excesso de velocidade. Bom dia Muritiba, telespectadores. O que marcou, na verdade, a necessidade de se colocar um controle de velocidade nesse local foi um sinistro em questão, né? O motociclista acaba colidindo no fundo de um caminhão nesse local. E isso chama a gente para o local para que fizesse estudo técnico. Aí se indicou pela quantidade de veículos que se passou aqui e pela quantidade de sinistros já reportados à SMT que haveria necessidade de um controle mais efetivo da velocidade aqui, além da contagem volumétrica de veículos que vem instalada dentro do radar, uma tecnologia que já vem em conjunto com ele e facilita muito os futuros estudos. Assim, a SMT decidiu que nesse local e na Rua Francisco Dias, a gente reduzindo a velocidade, nós conseguiríamos minimizar os impactos desses sinistros, tanto para ciclistas, quanto para pedestres, quanto para condutores de motocicletas e de veículos automotores de 4 rodas. Ricardo, a gente está falando então de 4 radares, já estavam instalados aqui há alguns dias, inclusive eu e o cinegrafista Carlos Daniel estamos acompanhando aí esse primeiro dia útil de funcionamento dos radares. Quem passa nesses trechos a partir de hoje com velocidade acima de 50 km por hora, então pode ser multado. Isso, a infração ela vai variar de acordo com a velocidade, né? Se a velocidade é até 20%, a infração é média. Se a velocidade varia de 20% a 50%, a infração é grave. E se aumenta de 50% essa velocidade, a infração é gravíssima e além da multa tem a suspensão do direito de dirigir. Superintendente, a gente já está na reta final aqui da nossa entrevista, mas eu gostaria de saber se a SMT pretende implantar mais radares aqui, neste ponto aqui do bairro Papagaio, região da Avenida Fraga Maia, na Rua Rubens Francisco Dias também, ou em outros pontos da cidade. Feira de Santana está muito defasada em relação a outras cidades do mesmo porte, em relação ao controle de velocidade, né? A gente precisa expandir isso o mais rápido possível. A SMT segurou um pouco agora porque nós estamos no final do contrato com a empresa que hoje faz esse serviço. E entendemos que uma tecnologia mais apurada, melhorada, é necessário. E assim que a nova empresa entrar, nós temos N lugares que a gente vai começar a implementar essa tecnologia, tanto nessa região quanto em toda a cidade. Obrigada pela sua participação aqui no Bahia Meio Dia. É isso, Adilson, são essas as informações. Os motoristas que passam pela Avenida Fraga Maia, de onde a gente fala ao vivo nesse momento, e pela Rua Rubens Francisco Dias, precisam ficar atentos aos novos radares que já estão funcionando a partir de hoje. Limite de velocidade, 50 km por hora. Para você que está acompanhando a gente, quer ficar por dentro de toda essa mudança no trânsito, tem QR Code aparecendo aí na sua tela. Você vai ser redirecionado para a nossa página no G1 Feira e Região, que tem todos os detalhes. Eu volto contigo aí no estúdio, Adilson. Radares que já estavam aí, né, Milena, mas agora passam a funcionar efetivamente, né? A gente falou até sobre esse assunto, né, nas últimas semanas e agora a gente está aqui para trazer a informação de que esses radares que você citou já estão funcionando. Milena Brandão, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD.
Antes da gente ir para o nosso primeiro intervalo, eu lembro que você pode interagir. Ainda tem muito assunto no Bahia Meio Dia de hoje. Vamos falar sobre mudanças no Pix, vamos trazer também histórias de superação de quem venceu o câncer. Tem os destaques do futebol e você pode comentar sobre esses ou qualquer outro assunto que te chamou a atenção. Você está vendo que o QR Code está aqui no canto da tela, né? Bem mais fácil para você ser direcionado para o nosso WhatsApp. O número é o 759-8848-9384. No próximo bloco, você vai conhecer exemplos de superação que, com fé e apoio da família, conseguiram vencer o câncer. Ter esperança ajuda demais, porque a esperança ela te dá um norte para o futuro. Ela consegue enxergar que aquele momento vai passar. O que ela precisa naquele momento, pelas maiores dificuldades que tem no tratamento, na psicológico, também no social da pessoa, ela tentar traçar de uma forma melhor. É daqui a pouquinho para você. Agora vamos lá fora. Você vai acompanhar comigo imagens da Avenida Presidente Dutra, aqui em Feira de Santana. Vou destacar um pouco o céu, a gente está vendo aí entre muitas nuvens. A previsão indica que a tarde de hoje deve ser de calor e os próximos dias também. Fim de semana, por exemplo, gente, por enquanto está com a previsão batendo 37 graus. Então pode esperar aí dias quentes essa semana aqui em Feira. São 12 horas e 5 minutinhos, a gente vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta para te dizer que hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Além do tratamento e dos avanços da medicina, muita gente conseguiu vencer a doença com o apoio da fé e da família. Exemplos de superação de quem enfrentou o câncer de frente e nunca desistiu da vontade de viver. Era janeiro de 2013 quando Joana recebeu uma das piores notícias da vida e viu a rotina e os planos mudarem. Lembranças de um diagnóstico que ainda deixa marcas difíceis de esquecer. Quando eu cheguei com o oncologista, ele fala o diagnóstico e não esconde. Ele fala, Dona Joana, a senhora está de ceia. A senhora sabe o que é ceia? Como eu já tinha histórico da minha mãe, passaram com minha mãe, aí eu comecei a bater a cabeça e cadê o chão? Ainda bem que eu não estava só, né? Estava com minha irmã, Ana Lúcia, sempre ela me acompanhou e me acompanha até hoje. E aí começou a luta, né? Foram anos travando uma batalha contra um câncer de mama. E logo depois, mais uma descoberta. Um outro câncer, só que na tireoide. Joana dividiu o peso do tratamento com quem nunca soltou a mão dela. O apoio do marido, em primeiro lugar. Tive um apoio excelente, graças a Deus. Da minha irmã Ana Lúcia, das minhas irmãs, eu tenho várias irmãs, mas essa Ana Lúcia, ela está sempre próxima a mim. Deus sempre bota, né? Aquela pessoa que diz, vou te ajudar. Você não está só, vamos lá. As recordações do tratamento de Mary se misturam também com um sorriso de alegria. A notícia de que enfrentaria um câncer de mama, o que mais afeta as brasileiras, veio há 3 anos. Mas ela, que já tinha histórico na família, foi a luta decidida a vencer. Tenho histórico familiar, né? Muitas pessoas da família, mãe, irmãs, tias. Mas eu tinha aquela... Eu fazia, né, todo o dever de casa, né, em relação aos cuidados. E tinha aquela... Ficava meio tranquila, assim, de que não teria, né? Mas aí chegou em um exame, né? Um exame de rotina, que isso é importantíssimo, esse exame de rotina, isso as mulheres não devem nunca, né, deixar de fazer esse exame. No exame de rotina apareceu, né, um tumor severo, isso imagine, né, de qualquer forma, apesar da família já, né, já ter experiências com pessoas da família, mas quando chega pra gente é aquele abrir um buraco e você cai. São histórias como essas que estão para além dos diagnósticos e que estão unidas pelo poder da superação. Histórias que não cabem em laudos médicos, nem se resumem aos números ou às estatísticas. Mesmo marcadas pela dor e pelo medo, Mary e Joana estão unidas pelos laços da esperança e da fé. Com muita retaguarda, né, da família, muita fé, sabe? Eu tive muita fé em Deus.
fé na ciência, né? Principalmente, acreditei, fiz tudo o que era necessário ser feito, tudo que também era orientado, com toda, na verdade, uma equipe muito grande de profissionais, né, que me acompanhou, amigos também, colegas de trabalho. Foi assim uma retaguarda muito grande, muito boa que eu tive e foi assim fundamental, né, para eu passar pelo tratamento, que é muito, muito difícil. Para a medicina, os primeiros passos da superação começam antes mesmo de qualquer tratamento. Para alcançar a cura, a melhor decisão é nunca desistir. E pensar positivo pode ser um bom remédio. Muitos pacientes nossos são pacientes que têm a possibilidade de cura. É um câncer de mama com diagnóstico recente, é um câncer de próstata com diagnóstico inicial. Ter esperança ajuda demais, porque a esperança ela te dá um norte para o futuro. Ela consegue enxergar que aquele momento vai passar. O que ela precisa naquele momento, pelas maiores dificuldades que tem no tratamento, na psicológico, também no social da pessoa, ela tentar traçar de uma forma melhor. Como é que ela vai fazer isso? Às vezes iniciando uma atividade física, estando mais próximo da família, mais próximo dos amigos, aqueles projetos que ela estava aguardado, que nunca fez, começar a fazer, ou então pensar em fazer no futuro. Tem paciente minha que tinha aquele mestrado que estava para fazer há anos, começou a fazer o mestrado logo no término do tratamento, doutorado, estudo, viagem, dar mais atenção ao filho, à filha, ao esposo. E isso aí está envolvido na esperança também do paciente. Ao vencer o câncer, essas mulheres celebram a vida na sua forma mais intensa, provando que a coragem e o desejo de recomeçar caminham lado a lado. Passados dias de batalha, as histórias de Joana e Mary são reescritas pela inspiração. Acreditar disso, que ali naquele momento, né, de dor, de mal-estar, aquilo passa, né? Aquilo passa. E que assim, e um recado também para mulheres que não têm, né, nunca tiveram. Faça os seus exames, não deixe de fazer. Mulheres mesmo hoje, a partir dos 30 anos. Então assim, que todas as mulheres possam fazer esses exames, porque não só lá no Outubro Rosa, mas todo o tempo isso é muito necessário. Muita coragem, lutar, que vai vencer, entregar na mão de Deus, que vai vencer. Eu posso, eu vou vencer e vai vencer. São falas importantíssimas de histórias inspiradoras, né? Mas e você? Também conhece algum caso como esse? Alguma história também inspiradora? Algum exemplo de alguém que que venceu o câncer? Então aproveita e compartilha com a gente, você pode ajudar outras pessoas. O número é o 759-8848-9384. E como hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Mas dessa vez o gancho é a solidariedade. É que a Associação de Apoio à Pessoa com Câncer, que funciona aqui em Feira, tem enfrentado dificuldades. Sobre esse assunto eu vou conversar aqui ao vivo com o Luiz Farias, porque esse é um trabalho muito importante que a APC realiza há tantos anos aqui em Feira, né, Luiz? Oi, Adilson, bom dia novamente para você, bom dia para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia, é isso mesmo. A APC, Adilson, existe há 23 anos aqui em Feira de Santana e realiza um trabalho muito importante para pacientes e também para acompanhantes, né, dessas pessoas que vêm à Feira de Santana realizar o tratamento contra a doença em hospitais públicos da cidade. Aqui na APC, Adilson, essas pessoas encontram diversos serviços totalmente gratuitos, né? Aqui eles têm alimentação, moradia, atendimento jurídico, psicológico, mas é uma associação que precisa da colaboração da sociedade, né? Precisa de voluntários, precisa de alimentos, porque além das pessoas que moram aqui na APC, algumas chegam a passar 2 anos, muitas famílias também estão cadastradas para receber cestas básicas, então toda ajuda é muito bem-vinda. Quem vai tirar essas dúvidas para a gente é o presidente da APC, Dr. Roque Mota. Doutor, boa tarde, bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Explica aí direitinho o que é a APC, mas traz mais detalhes para a gente. Boa tarde a todos. Eu diria que a APC é uma ilha de amor nesse oceano que a gente vive. As pessoas encontram aqui acolhimento. Imagine a APC hoje atende 197 municípios. Essas pessoas são detectadas com câncer, eles vêm e ficam hospedados aqui. Essas pessoas saem dessas cidades com diagnóstico de câncer que soa como uma sentença de morte.
e eles vêm aqui ao encontro da morte. É o que passa na cabeça deles. Chegam aqui e encontram essa ilha, acolhimento, amor, e aí se alimentam de esperança, e isso faz toda a diferença na vida deles. Doutor, aqui na APC essas pessoas recebem todas as refeições por dia, explica pra gente. Café da manhã, almoço, janta. A APC ainda entrega todos os dias com 300 copos de mingau no meio da manhã. Enfim, todo o acolhimento e toda a logística que eles necessitam para viabilizar o tratamento, eles encontram na APC. E tudo isso, doutor Roque, é um custo muito alto, né? Como é que as pessoas podem ajudar? Além dessas doações de alimentos, também é preciso de voluntários para trabalhar aqui na APC? Explica pra gente. Nós sempre temos voluntários. Temos convênio com algumas faculdades que também mandam profissionais da área de saúde dar apoio. E nós vivemos de doações. A APC é um patrimônio da sociedade feirense. Então nós vivemos de doações em dinheiro, que é através do nosso PIX, que é o CNPJ da instituição, e de alimentos. Alimentos porque a instituição distribui hoje cerca de 400 cestas de alimentos por mês. Necessita de muitos alimentos. São quase 15 mil quilos de alimento todo mês. Então, o alimento é sempre bem-vindo. É isso, muitas doações chegam, né, durante todo o dia, como a gente está mostrando aqui nas imagens do cinegrafista Leonel Alves, mas toda ajuda é bem-vinda, né, doutor Roque? Reforça aí a importância de fazer parte dessa corrente de solidariedade. E como ajudar? Você pode ajudar trazendo os alimentos aqui. Se não puder trazer, pode ligar para o nosso telefone, que nós mandamos buscar, 75992111055. Pode acompanhar também todas as atividades da instituição através do nosso Instagram, a APC Oficial. Então, por favor, ajudem. A APC necessita dessa ajuda. Isso é uma corrente que vive da solidariedade. A APC vive da providência. Então, necessita de que as pessoas abracem essa causa e venham ajudar, realmente. Então é isso, Adilson. A gente trouxe as informações sobre a APC e faça parte dessa corrente de solidariedade. Como eu disse, toda ajuda é muito bem-vinda. Voltamos ao estúdio. E a gente está aqui justamente para poder reforçar esse apelo, né, Luiz? E como você disse, um trabalho que é feito há mais de 20 anos, né, aqui em Feira de Santana, a APC que abriga e ajuda pessoas não só aqui da cidade, é importante que se diga isso, e claro, toda ajuda que chega é mais do que bem-vinda, porque são muitos assistidos nesse trabalho fantástico, né? Levando vida às pessoas que já enfrentam um momento muito difícil, que é encarar o câncer. A gente está aqui então para reforçar esse apelo, reforçar essa corrente de solidariedade que a APC precisa. Luiz e Farias, muito obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Gente, vamos agora de Tô na TV Subaé. Tá na hora de falar sobre os problemas comunitários aqui no Bahia Meio-Dia. E a participação de hoje vem do Conjunto Feira 7 aqui em Feira de Santana. Os moradores do Conjunto Feira 7, né, o Caminho 22, eles estão reclamando, dessa situação aí. Como dá pra ver, gente, tem um buraco aqui, que tá no meio da rua. Os moradores até sinalizaram para evitar acidentes, mas a gente vê que o risco de acontecer é muito grande. O pedido é para que a prefeitura resolva esse problema. Bom, em nota, a Prefeitura disse que esse problema mostrado é, na verdade, de responsabilidade da Embasa. Nós, então, procuramos a Embasa, mas até o momento ainda não recebemos respostas. Mas e a sua rua? Como é que tá por aí? Também tem buraco, tem qualquer outro problema comunitário? Então você pode fazer um registro e mandar para o nosso WhatsApp. Já tem salvo? Ainda não? Então salva. 759-8848-9384. A gente muda de assunto agora para te contar que foi decretada a prisão preventiva do médico suspeito de ter causado um acidente com morte em Valença. Enéas de Carvalho Silva Filho ainda segue foragido, segundo a polícia. Quem vai nos atualizar sobre esse caso é Luiz Brandão. Com você novamente, Luiz. Exatamente, Adilson. Novamente, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, o médico Enéas de Carvalho Filho, que segue sendo considerado foragido pela Polícia Civil. Essa foi informação que foi confirmada pela PC aqui da Bahia. Lembrando que a polícia chegou a solicitar, inclusive, essa prisão preventiva à Justiça. A Justiça acatou esse pedido e, portanto, nós temos um mandado de prisão contra ele que está aberto, mas ele segue foragido e não há informação sobre o paradeiro desse médico suspeito pelo envolvimento de um grave acidente que aconteceu no dia 23 de janeiro desse ano
na região do Baixo Sul do estado, na proximidade do município de Valença. No dia seguinte, desde o dia desse acidente, a polícia teria instaurado um inquérito para avançar na apuração desse caso, depois que constatou, conseguiu identificar a presença de garrafas com bebida alcoólica no carro que estava sendo conduzido por esse médico. Segundo a polícia, esse acidente não foi no momento desse acidente, logo depois não foi possível efetuar a prisão em flagrante desse médico, porque na época não houve uma comprovação técnica de que de fato ele teria consumido essas bebidas alcoólicas. Durante esse processo de investigação, Adilson, a gente lembra que esse médico chegou inclusive a recusar fazer o exame que comprovaria uma suspeita de alcoolemia e que por conta disso acabou atrasando todo o avançar das investigações e feito com que, portanto, os policiais chegassem a essa decisão de solicitar a prisão preventiva desse médico. O acidente aconteceu no dia 23, na BA-542, na região de Valença. 2 pessoas morreram, uma mulher de 26 anos e um homem de 33. Só para a gente resumir, mandado de prisão ainda em aberto com esse médico, sendo, portanto, considerado foragido. A gente segue acompanhando. Eu volto com você. Luiz Brandão, mais uma vez, obrigado pelas atualizações aqui no nosso BMD. E a gente fala agora que foi solto após pagar fiança o estudante de medicina suspeito de extorsão em Cruz das Almas. A gente falou sobre esse caso essa semana. De acordo com a polícia, ele se passava por uma mulher e atraía casais para obter vantagens financeiras. Quem vai trazer mais detalhes com essa aqui atualização para a gente é Milena Brandão. Com você, Milena. Oi, Adilson, de volta agora para trazer atualizações desse caso que, como você disse, a gente está acompanhando desde o início da semana. Que esse estudante de medicina de 33 anos, ele passou por audiência de custódia ontem em Cruz das Almas mesmo. A defesa tinha pedido aí a concessão da liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, considerando aí as condições pessoais desse suspeito, e a justiça acatou esse pedido. Ficou definido, portanto, ontem durante a audiência que ele deverá pagar a fiança equivalente a 8 salários mínimos. Esse pagamento aconteceu ontem à tarde mesmo e ele foi liberado. Além disso, é preciso também cumprir uma série de medidas cautelares. Entre elas estão o comparecimento periódico em juízo, a comprovação de residência fixa, a proibição de deixar a cidade por mais de 15 dias sem informar previamente à justiça o local onde esse homem pode ser encontrado, além da proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas e de se aproximar do endereço delas. É importante lembrar que esse homem ele foi preso no último domingo em Cruz das Almas, suspeito de extorsão após se passar por uma mulher em um site de entretenimento adulto. Segundo a polícia, esse homem ele atraía casais se passando por uma mulher e depois que conseguia a confiança desses casais, passava a extorquí-los aí mediante a ameaça de divulgar fotos íntimas. Em um dos casos, inclusive, um dos casais que foi vítima desse homem chegou a transferir cerca de R$ 2.700. E há indícios, segundo a polícia, de que ele utilizava esse dinheiro para quitar o curso de medicina no Paraguai. São essas as informações, Adilson, desse caso. Eu volto contigo no estúdio. Milena Brandão, mais uma vez, obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso BMD. Um homem morreu ontem à tarde após a explosão de uma fábrica clandestina de fogos de artifício na comunidade do Bangolé, que fica na zona rural de Muniz Ferreira, no Recôncavo Baiano. Antônio Bispo dos Santos tinha 51 anos e foi encontrado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros. A fábrica funcionava irregularmente nos fundos de uma casa que acabou ficando destruída por conta das chamas. E um homem foi preso hoje pela manhã durante uma apreensão de drogas na BR-116 Sul. As drogas estavam no bagageiro de um ônibus de turismo que vinha de São Paulo para Araci. Agentes da PRF encontraram quase 23 quilos de maconha e pouco mais de 1 quilo de cocaína. O suspeito contou que estava levando as drogas para o município de Araci. As substâncias e o indivíduo foram encaminhados para o complexo de delegacias do bairro Sobradinho para as providências necessárias. E bombeiros do 18º Batalhão de Teixeira de Freitas resgataram um jacaré da espécie papo amarelo preso em um tanque de tratamento de esgotos da Embasa. Após o salvamento, o animal foi levado à Defesa Civil de Itamaraju e passou por uma avaliação em uma clínica veterinária. O jacaré foi solto em uma área de mata em um córrego que dá acesso ao rio Jucuruçu.
Agora o assunto é a previsão. Vamos saber como é que fica o tempo para essa quarta-feira? A gente separei algumas cidades aqui no monitor. De um modo geral, a gente tem sol, mas eu encontrei uma cidade com previsão de chuva hoje. Eu vou começar por ela. Você está vendo aqui, né? Ubaíra hoje com mínima de 21, máxima de 29 graus, diferente de muitas cidades aqui da nossa região que estão com previsão de calor mesmo agora à tarde. Essa chuva pode ser durante a tarde e também à noite, 68% de chance. Nas outras cidades que eu separei no monitor, a gente está vendo que é sol e calor. Começando aqui por Castro Alves, mínima de 23, máxima de 32 graus, mesma temperatura de Itatim, sem chance de chuva. Aqui em Feira de Santana a chance é bem pequena, apenas 5%. A tarde deve ser quente, com a máxima chegando aos 35 graus. Veja no próximo bloco, campanha Volta às Aulas Solidárias já termina neste sábado. E a criançada está na expectativa só para receber o material escolar. É muito importante, né, porque nós somos uma pessoa caridade aqui do Residencial Campo Belo, precisamos muito de doações de ajuda e é muito bem-vinda qualquer ajuda, né, do kit de material escolar, caderno, lápis. É daqui a pouquinho para você. Agora você confere aqui comigo, ó, imagens da Praça Jackson do Amauri. A gente vê também ali o monumento ao caminhoneiro, destacando um pouquinho do trânsito, né? Um pouco mais movimentado nesse trecho da Presidente Dutra do que eu mostrava agora há pouco. Movimento um pouco maior para quem segue ali, ó, para JJ, sentido também Feiraguai. Agora são 12 horas e 26 minutos. A gente vai para o intervalo, mas volta rapidinho. Estamos de volta e agora a gente fala sobre a campanha Volta às Aulas Solidária, que está chegando ao fim. Pelo 4º ano seguido, a Rede Bahia está arrecadando materiais escolares para alunos de creches e escolas comunitárias. E a expectativa entre as instituições que serão atendidas é muito grande. Veja aí. Este espaço pedagógico funciona no bairro Aviário há 5 anos. O local oferece reforço escolar para crianças no turno oposto à escola. A expectativa agora é pela chegada do material escolar que será doado pela campanha. O que é que você acha que precisa para o pessoal doar? Mochila e estojo. O que mais? Caneta, borracha e lápis. Para as famílias, toda ajuda é bem-vinda neste início de ano letivo. Acho bom, né? Porque pelo menos ajuda algumas mães que vai ter que comprar material para o outro colégio e na banca já acha uma ajuda melhor, né? Que a gente já não vai precisar comprar novamente. Esta é a 2ª vez que o Espaço Pedagógico participa da campanha Volta às Aulas Solidária. É bom, né? Para as crianças que precisam, que a mãe não pode comprar, já é uma ajuda. Lápis, caderno, que gasta mais. Caderno de desenho, que é bom também para eles aqui, né? Lápis de cor. A campanha também vai beneficiar este outro reforço escolar localizado no bairro Campo do Gado. Cerca de 30 crianças estão matriculadas no local e farão uso do material escolar arrecadado. É muito importante, né? Além de que aqui nós somos um bairro muito carente, as crianças têm muita dificuldade de acesso, né, à educação. Então é importante para eles e eles ficam muito felizes quando recebem, né, essa doação. O ano passado foi um sucesso e eu creio que esse ano vai ser mais ainda. É muito importante, né, porque nós somos uma pessoa caridade aqui do Residencial Campo Belo, precisamos muito de doações de ajuda e é muito bem-vinda qualquer ajuda, né, do kit de material escolar, caderno, lápis, borracha, papel ofício, tudo que beneficia as crianças para estar desenvolvendo no estudo das crianças, né? A campanha Volta às Aulas Solidárias segue até o dia 7 de fevereiro. Então você ainda pode fazer parte dessa corrente de solidariedade que vai beneficiar crianças de diversas instituições de ensino aqui de Feira de Santana. Entre os itens que podem ser doados estão papel ofício, hidrocor, lápis de cor e massa de modelar. Para as crianças, o material escolar representa mais do que itens de estudo. É incentivo e oportunidade para começar o ano com mais motivação. O caderno, uma mochila e também as canetinhas, lápis, bocado de coisa, caneta, borracha.
Tudo isso é importante para vocês, né? Sim. Papel, lápis, caneta, bolsa, borracha, papel ofício. Tudo isso é muito bem-vindo. É. Reforçando que a campanha segue até este sábado. Gente, o Saque Móvel vai ter até a próxima terça-feira, dia 10, em Itaberaba, para atender os moradores interessados em tirar nova carteira de identidade nacional. A ação é para atender a grande procura pelo documento lá no município. O atendimento vai ser feito através da distribuição de um número limitado de senhas. Lembrando que a primeira via da nova identidade é gratuita, mas o antigo documento continua valendo até fevereiro de 2032. E agora eu tenho um outro aviso para você, gente, é que o comércio aqui de feira não vai funcionar na segunda e na terça de carnaval. Os detalhes você encontra na nossa página do G1 Feira e Região. Eu até separei aqui para poder adiantar algumas informações já para você se preparar. Você vai encontrar assim, ó, comércio de Feira de Santana não vai funcionar nos dias de carnaval. Como eu falei, na segunda e na terça. O que é importante a gente dizer aqui, ó? Essa foi uma decisão definida após uma convenção coletiva de trabalho. Com o acordo, o comércio no centro da cidade vai ficar fechado na segunda, que segue, né, como data oficial de comemoração do Dia do Comerciário. Já a terça-feira de carnaval foi substituída pelo feriado de Corpus Christi, conforme previsto na convenção. A medida vale para os estabelecimentos comerciais do centro e não inclui serviços considerados essenciais. Outros detalhes você encontra na nossa página do G1 Feira e Região. E já que eu falei aqui sobre o carnaval, que está chegando, eu quero aproveitar para te lembrar do nosso troféu Bahia Folia, que vai premiar a melhor música do carnaval desse ano. Você já votou? Você já tem a sua favorita? Eu quero te mostrar onde é que você pode conhecer as músicas que estão concorrendo. E pelo que eu estava olhando na nossa página do G1, são mais de 30 canções. A página que eu estou falando é essa daqui, ó. Bahia Folia 2026. Qual a melhor música do carnaval? Essa tá difícil de escolher, viu, gente? Olha aqui quem tá concorrendo, ó. Tem Tomate, Timbalada, Tatal, Filhos do Brasil, Gui Gueto, Jal, Anitta, La Fúria, Léo Santana, que é sempre um dos favoritos a levar. Tem também aqui, ó, Banda Eva, Alcione, Papazone, Olodum, O Polêmico, Babado Novo, Araqueto. A lista é bem grande e para você conferir as músicas, pelo menos um trechinho de cada uma, clicando aqui, ó, naquele quadradinho vermelho que você tá vendo no canto da tela, vai lá na nossa página do G1. Gente, o Negritudes Globo lançou uma ação inédita que vai acontecer no Carnaval de Salvador e que valoriza talentos negros da música baiana. O lançamento contou com uma roda de conversa com artistas consagrados. Um papo conduzido pela música que é feita na Bahia. A apresentadora Luana Souza conversou com Larissa Luz, Beto Jamaica, o Canalha e Carlinhos Brau. A roda de conversa é uma iniciativa do Negritudes Globo, projeto que há 5 anos estimula encontros e debates sobre a força dos talentos negros brasileiros. A gente está cada vez mais olhando para a celebração da cultura negra brasileira. Pensando na nossa pluralidade, como é que a gente consegue gerar oportunidades para profissionais de cultura, que seja nos palcos e também nos bastidores. Experientes no mundo da música, Brau e Jamaica lembraram da força das raízes do candomblé na formação musical brasileira. Eu posso dizer que eu sou um privilegiado, né? Eu nasci dentro do terreiro de candomblé, né? Tocando candomblé. Eu já nasci ogã. E aí a música veio atrelar a tudo isso. Então, hoje a gente discutir um tema desse é muito bacana de falar da música, da ancestralidade, da nossa cultura popular. É muito importante quando a gente fala de africanidades, a gente relacionar também o que a africanidade absorveu do mundo como um todo. E quando a gente fala de absorção de outras etnias, a gente está dizendo que as outras etnias também absorvem conceitos, estilos, propostas do que a africanidade propõe. Eu não posso nem dizer que o samba é minha influência, o samba é minha nascença. Eu nasci dentro do samba, eu nasci com ele. Estímulo para quem está chegando agora.
como o Canalha. Como de fato o samba é presente em nossas vidas e como a gente se identifica através da música do samba, né? Beto falou do avô dele, violeiro. Eu falei, pô, meu avô também é violeiro, sabe, de samba chula. E mostra como a ancestralidade, a conexão da música baiana, sabe, tem esse lado ancestral e histórico que vai se renovando a cada tempo que passa. Você vê de Beto a mesma vivência que eu e assim eu acho que vai e nunca acaba, sabe? O Negritudes Globo desse ano traz uma novidade. Jovens artistas de projetos sociais de Salvador vão ser escolhidos para tocar no Camarote 2222 durante o Carnaval de Salvador. É sempre importante a gente abrir e dar acessos para né, esses profissionais negros dentro da área de cultura. Então a nossa ideia é isso, é promover a troca, promover a visibilidade desses artistas e a gente pensar juntos em como é que a gente consegue abrir caminhos para esses profissionais. Agora o assunto é mercado de trabalho. Hora de conferir as vagas de emprego aqui no BMD. Lembra que eu falei ontem que o atendimento estava suspenso na Casa do Trabalhador por conta de uma instabilidade no sistema? Pois, gente, o problema já foi resolvido, o atendimento já voltou e as vagas também. Dando uma passadinha lá no G1 Feira e Região, você confere a lista completa. Vou trazer só algumas aqui, ó. Você vai encontrar assim, vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira. Lembrando que a Casa do Trabalhador já voltou a funcionar. O que é que tem por lá hoje? Vaga para almoxarife, para atendente de lanchonete. Tem também aqui, ó, cabeleireira especialista em cabelo feminino, eletricista, empregada doméstica, instalador de vidros, pedreiro, pintor de obras. Tem também serralheiro, soldador, técnico de edificações, vendedor interno, externo. Isso ainda tem as vagas das empresas, as vagas do Cine Bahia. E para você conferir a lista completa, você já sabe onde encontrar. G1, Feira e Região. Hora de falar sobre as novas regras de segurança do Pix definidas pelo Banco Central. O objetivo dessas mudanças é possibilitar a recuperação mais rápida dos valores transferidos de forma indevida. E a gente sabe o que acontece. Quem está por dentro desse assunto e conversa aqui com a gente é Luíse Farias. Mudanças que vêm para nos beneficiar, né, Luíse? Oi, Adilson. Boa tarde novamente para você e para quem está acompanhando o Bahia Meio Dia. É isso mesmo, mudanças importantes e que já estão valendo. E a gente vai conversar agora com um advogado que é especialista em direito bancário para tirar algumas dúvidas sobre o mecanismo, né, que foi criado, o MED, para ajudar vítimas de golpes e fraudes relacionados ao Pix. Oi, doutor. Boa tarde, bem-vindo ao Bahia Meio Dia. Explica para a gente o que é esse mecanismo, o MED. MED, boa tarde a todos. MED é o mecanismo especial de devolução, que é o recurso que você pode utilizar para que o banco suspenda aquela operação fraudulenta, analise o caso e, se ele entender que é devido, devolve o dinheiro para o emissor daquele Pix que identificou aquele equívoco. Então, doutor, só para a gente entender, em caso de erro de Pix, né? Eu fiz um Pix para uma chave incorreta. Nesse caso, não há chance de devolução do banco, é isso? Não é assim que funciona o MED? Não, exatamente. O MED é específico para casos de golpes ou fraudes. Então, se você foi vítima de um golpe ou fraude, aí sim você pode acionar junto de boletim de ocorrência para que o banco suspenda aquela operação e analise aquela transferência. E como é que a gente deve agir nesses casos? A gente acessa o aplicativo do banco, deve procurar um advogado, em que situação? Excelente pergunta. O que acontece é o seguinte, no caso do MED, você tem a opção dentro do próprio aplicativo de clicar lá no termo de contestação. Isso no próprio aplicativo já é disponibilizado para facilitar uma maior efetividade, né, da transferência. Então, por isso que é feito agora dessa forma, para evitar o descaminho desse dinheiro. Então, para ficar mais fácil, agora é acessado pelo próprio aplicativo. Doutor André, e o banco, ele é obrigado a devolver o dinheiro dessas vítimas? Sim, os bancos são responsáveis em caso de fraudes ou golpe Pix, só que ele tem esse tempo de análise. Normalmente o tempo de análise são 90 dias, com essa nova mudança que está em vigor a partir de hoje. Tem essa disponibilidade do banco analisar nesses mesmos 90 dias, só que com a mais, porque ele agora tem a obrigação de apresentar a rota do dinheiro, como a gente chama. Que é explicar de onde foi, para onde foi, que dia, quem são essas pessoas, para facilitar a encontrar esse dinheiro e resgatar ao correntista. Mas caso não haja essa devolução, aí sim o correntista deve procurar um advogado especialista para maiores informações.
Quais são os cuidados básicos, né, que a gente deve tomar para evitar, né, ser vítimas de golpes, de fraudes relacionadas ao uso do Pix, que é tão comum hoje em dia, né? Principalmente entrar em contato com aquela pessoa que está pedindo aquela transferência, que é o que mais acontece. Em caso de golpes de falso advogado, que também é uma situação infelizmente comum, entrar em contato com o seu advogado, de preferência por ligação, ligar para o seu advogado. E lembrar sempre que advogados, por exemplo, não vão pedir transferência para fazer pagamentos. É ele que vai fazer a transferência para você. E no caso dessas pessoas próximas, familiares, que geralmente se passam por familiares, também entrar em contato com elas por telefone e só fazer a transferência após entrar em contato com ela de fato. É isso aí, Adilson. A gente conversou com o doutor André Luiz Paraíso, ele que é advogado especialista em direito bancário. E temos aí, portanto, né, já em vigor mais um mecanismo ligado à segurança ao uso do Pix. É o MED, né, um mecanismo para devolução desses valores, né, em caso de fraudes e golpes. Eu volto com você no estúdio. Boas dicas aí, principalmente essa de verificar tudo direitinho, né? Pra gente saber que transação é que a gente está fazendo. Luiz e Farias, mais uma vez, obrigado pelas informações aqui no nosso BMD. Gente, agora que tal conferir as mensagens? Bora ver quem está participando aqui do Bahia Meio Dia. Eu soltei algumas perguntas aqui ao longo do BMD, quero ver qual foi o assunto mais comentado aqui na nossa caixinha de mensagens. Deixa eu ver aqui, ó. A Van Cleide, isso mesmo, Van Cleide diz aqui: o câncer não deve ser encarado como uma sentença de morte. Há esperança e a gente mostrou isso na reportagem que a gente exibiu aqui no nosso BMD. Um abraço para você, tem mais gente comentando sobre esse assunto. A Girlene: vencer o câncer é uma grande vitória, mas a prevenção é uma vitória ainda maior. Boa sorte para nós, a gente tem que ficar ligado sim, viu? Um abraço para a Girlene. Tem aqui a Osânia que diz o seguinte, perguntei sobre histórias. Ela diz: tem 23 anos que fui curada do câncer de mama. Foi muito difícil, mas chegou lá e tá aqui para contar e servir de exemplo também para outras pessoas. Um abraço aqui para a Osânia que participa com a gente. Deixa eu ver quem mais participa aqui, ó. A Lucilene: o câncer é uma doença muito traiçoeira. Por isso, temos que nos cuidar sempre, fazendo todos os exames de rotina com frequência. Prevenção sempre mesmo, viu, Lucilene? Abraço para você. Várias histórias aqui, ó, que bacana. Deixa eu ver o que a Raquel mandou pra gente, ó. Minha mãe, Ana Luzia, teve câncer e está curada há mais de 20 anos. Desejo cura e muita saúde para todas as pessoas que passam por esse momento tão delicado. O apoio da família, olha o que a Raquel diz aqui e a gente mostrou na reportagem, é fundamental. Abraço para Raquel, abraço também para sua mãe, a Ana Luzia, viu, Raquel? Bacana você mandar essa mensagem pra gente. Deixa eu trazer mais uma aqui, ó. Sandra, matéria importante. Eu tenho uma tia que teve câncer, né? E graças a Deus ela está curada e superou com fé e otimismo. Mensagens boas da gente ler aqui. Um abraço para Sandra, a gente agradece a sua participação. Daqui a pouco tem mais. No próximo bloco, o assunto é futebol. Você vai ver que o Bahia de Feira ganhou a primeira no Campeonato Baiano. Ontem, o Tremendão encarou o Galícia fora de casa e com 2 golaços venceu a partida por 2-1. Já o Atlético de Alagoinhas se complicou ainda mais na competição. Mesmo jogando em casa, o Carcará não conseguiu superar a Juazeirense, perdeu por 2-1 e passou a ver o rebaixamento ainda mais próximo. Em instantes, a gente mostra os lances dessas 2 partidas para você. Agora, se acompanha aqui comigo, ó, imagens da Avenida Maria Quitéria, sentido bairro Tomba, em Feira de Santana. Trânsito bem tranquilo, tempo segue aberto na Princesa do Sertão e deve continuar assim agora à tarde. São 12h44. A gente volta já. Estamos de volta para te contar que um grupo de cerca de 200 pessoas acusa uma empresa de turismo com sede em Salvador e atuação em Irecê, no norte do estado, de aplicar um golpe, gente, milionário nos clientes. Depois de comprar os pacotes de viagem, os roteiros foram cancelados e até hoje esses clientes esperam pelo reembolso. Você vai entender melhor acompanhando a reportagem. Festas, resorts lotados e muita alegria. As imagens são de viagens que deram certo e ajudaram a construir uma relação de confiança entre clientes da região de Irecê e uma empresa de turismo com sede em Salvador. Mas o que antes era lazer, agora se transformou em prejuízo e frustração. A surpresa veio com o anúncio do fechamento da empresa. Vários clientes estavam com viagens marcadas, já haviam pago todas as parcelas e alguns já estavam com os vouchers em mãos. Mesmo assim, todas as reservas foram canceladas após o encerramento das atividades.
foi uma surpresa, não só para mim, como para todos, né, todos os envolvidos, que são milhares de pessoas de toda a região, Presidente Dutra, Irecê, São Gabriel, João Dourado, Feira de Santana, São Paulo, enfim, é um leque muito grande que a gente ainda não tem nem a dimensão de onde, né, de tudo que aconteceu. O prejuízo é incalculável, porque eu sempre viajei, as viagens sempre deram certo e a confiança era imensa com ela, porque sempre deu certo, então a gente confiava. Segundo os clientes, os pagamentos eram feitos diretamente para a responsável pela empresa por meio de Pix e transferências. A promessa era de que os valores seriam repassados para garantir as reservas nos resorts. Enviava Pix para ela, todo o pagamento nós repassávamos direto para ela. Então, e ela, né, supostamente repassava para a empresa, para as operadoras. Estamos buscando auxílio, né, jurídico, né, delegacia, na promotoria, enfim. Estamos buscando vários meios de tentar resolver da melhor forma possível para que ninguém possa sair prejudicado. De acordo com os clientes, a empresa identificada como Janeira Turismo já atuava no mercado há anos. A confiança era tanta que os próprios clientes ajudavam a formar novos grupos de viagem. Quando a gente retornava de uma viagem, ela sempre oferecia outro, pedindo para a gente convidar o pai, a mãe, o irmão, né, um primo, um sobrinho. E aí foi indo. Foram dessa forma que a gente sempre foi formando grupos de amigos e viajando. Ao todo, as vítimas afirmam que cerca de 200 pessoas teriam sido lesadas e que o prejuízo ultrapassa os 7 milhões de reais. Nas conversas por mensagens, os clientes cobram o reembolso dos valores pagos para viagens que já estavam agendadas. Nas respostas, a representante da empresa afirma que não tem como devolver o dinheiro e que o caminho seria enfrentar a justiça. Além da Janeira Turismo, o caso envolve outras duas empresas do setor, a EHTL e a DRT. Essa empresa de turismo atua na região há mais de 8 anos. Estima-se que, só no ano de 2026, centenas de pessoas estariam em viagens para resorts aqui no estado da Bahia. Estima-se também um prejuízo de mais de 5 milhões, tendo em vista que a empresa declarou para todos que encerrou as suas atividades e as operadoras de viagem estão cancelando os seus vouchers de viagem. Isso gerou uma intranquilidade em todas as pessoas que nos procurou justamente para que tentássemos resolver essa questão. Segundo as vítimas, a Janeira Turismo era cadastrada nas outras empresas, responsáveis pelas reservas dos resorts. Os clientes afirmam ter tido acesso a informações de que a Janeira teria uma dívida superior a 3 milhões de reais com a EHTL, o que teria motivado o desligamento. A 14ª Corpim informou que dezenas de boletins de ocorrência foram registrados em Irecê e em outras cidades da região. Segundo a Polícia Civil, os registros já estão sendo reunidos e os inquéritos policiais já estão sendo instaurados. Constatada a prática criminosa, os suspeitos serão responsabilizados. Em nota, a EHTL afirmou que não possui vínculo operacional com a Janeira Turismo, que o caso é isolado e que as medidas adotadas visaram a proteção dos consumidores. A empresa diz ainda que segue operando normalmente e mantém canal de atendimento ativo. Até o fechamento desta reportagem, a Janeira Turismo e a DRT não se pronunciaram. A Polícia Civil foi procurada pela nossa produção e informou que elementos estão sendo coletados e oitivas vêm sendo realizadas para esclarecimento dos fatos e responsabilização dos culpados. A empresa citada na reportagem, a DRT, também foi procurada, mas até o momento não deu resposta sobre esse caso. Bom, o assunto agora é futebol. Demorou, mas enfim saiu a primeira vitória do Bahia de Feira no Campeonato Baiano. Ontem, em Pituaçu, o Tremendão venceu o Galícia por 2-1, com direito a 2 golaços. Confere só. Pela necessidade do resultado, o Tremendão já começou mostrando que não estava para brincadeira. Os primeiros minutos foram de muita pressão do Bahia de Feira, que tentava o gol de todas as formas. Nesse lance, Brandon quase abriu o placar, mas nesse outro aqui não teve quase certo.
O Arthur foi rápido para aproveitar o vacilo da defesa, tirou o goleirão, deixou o zagueiro no chão e ficou na boa para mandar para o fundo da rede. Um golaço! Mas o melhor ainda estava por vir. Outro vacilo do Galícia e dessa vez a pintura foi do Grafite, que de longe mandou por cobertura e fez mais um lindo gol. 2-0 Tremendão. No segundo tempo, o Galícia tentou reagir na partida. O Bahia de Feira poderia não ter passado sufoco se o Ronan tivesse aproveitado essa jogada do Grafite, mas ele perdeu um gol feito. Depois dessa troca de passes, Myron arriscou e obrigou Alan a fazer uma grande defesa. Já nos minutos finais, os donos da casa chegaram a descontar com o Sandro, que marcou de cabeça. Mas ainda bem que a reação parou por aí. E graças a esses dois golaços, o Tremendão enfim venceu a primeira no Campeonato Baiano. Galícia 1, Bahia de Feira 2. Noite boa pro Bahia de Feira, mas péssima pro Atlético de Alagoinhas. Na estreia do técnico Sérgio Araújo, o Carcará não correspondeu, vacilou bastante dentro de campo e perdeu para a Juazeirense por 2-1. Veja os lances. Pelo início do jogo, a impressão de quem estava na arquibancada é de que essa seria a primeira vitória do Atlético no Campeonato Baiano. O Carcará chegava fácil e desperdiçava grandes oportunidades. Atrás, com as mãos, o estreante Jordan estava fechando, mas com os pés não dá para dizer a mesma coisa. Melhor para o Anderson Pato, que aproveitou essa lambança e fez 1-0. Mesmo perdendo, o Carcará seguia melhor na partida. Dá só uma olhada nessa defesa que fez o goleiro Pedro Campanelli. E quando não foi ele, olha quem defendeu, a trave. Insistente, o Atlético continuou pressionando até conseguir esse pênalti. Na cobrança, Miller deixou tudo igual. Muita luta para empatar esse jogo. Mas sabe como é, né? Tem dia que é noite. E a noite não era do Atlético. Um golaço do Breno, que mandou a bola na coruja, mas acertou mesmo no Carcará. Mais uma derrota, dessa vez por 2-1. Essa derrota complicou muito a vida do Atlético, mas antes de trazer a tabela, a classificação do campeonato, eu quero trazer os resultados dessa sexta rodada que ainda não acabou. Hoje tem time aqui da nossa região que entra em campo, é o Jacuipense. Antes de falar desse jogo do Jacupa, deixa eu trazer os outros resultados aqui rapidinho. Rodada que começou no fim de semana com Vitória vencendo o Barcelona de Ilhéus por 2-0, o Bahia fazendo 3-1 no Porto. Ontem tivemos 2 jogos, curiosamente com o mesmo placar. E quem se deu melhor foi o visitante, né? Os 2 visitantes. Esse jogo do Atlético que a gente mostrou agora, com a Juazeirense ganhando no Carneirão por 2-1 e complicando muito a vida do Carcará. E o Bahia de Feira, que venceu a primeira no campeonato, fez 2-1 no Galícia. Apesar do resultado, continua na zona de rebaixamento, mas pelo menos deu um passo importante para brigar, quem sabe, lá em cima nessa reta final. Hoje tem jogo do Leão do Cisal, o Jacuipense que faz um confronto direto com o Jequié. Quem vencer sobe na tabela, quem perder fica um pouco mais complicado para a reta final do campeonato. Esse jogo do Jacuipense acontece hoje às 7h15 da noite no estádio de Pituaçu. Agora sim, vamos conferir como é que fica a situação da tabela, como é que ficou depois desses jogos de ontem. Eu vou destacar aqui primeiro, gente, a situação do Atlético de Alagoinhas, que é terrível.
Por quê? Em 6 partidas, o Atlético não venceu ninguém ainda e vai para uma sequência agora muito difícil. O Atlético tem jogo com o Jacuipense, tem jogo com o Porto, que perdeu apenas uma na competição, encerra contra o Bahia, que está 100% independente do time que está entrando em campo. Então, para quem não venceu ninguém ainda, chegar na reta final precisando de 3 vitórias é difícil de acreditar. A situação do Bahia de Feira eu vou destacar aqui pelo seguinte, ó. Bahia de Feira tem 6 pontos, mesma pontuação de Galícia e Jacuipense, mas está aqui por quê? O Galícia tem 2 vitórias, esse é o primeiro critério de desempate, apesar de ter um saldo negativo de -4. O Jacuipense tem 1 vitória, também igual ao Bahia de Feira, mas o saldo está zerado. Então, nos critérios de desempate, Bahia de Feira fica na 9ª posição, tendo um jogo muito importante contra o Barcelona de Ilhéus na próxima rodada. Se vencer, sobe na tabela. Se perder, infelizmente, continua na parte de baixo. Mas isso a gente ainda vai acompanhar bastante aqui no nosso BMD. E antes de encerrar o Bahia Meio-Dia de hoje, sabe o que é que eu quero trazer? Um pouco mais da sua participação. Você que manda mensagem, comenta sobre os nossos assuntos. Você viu que o assunto que está bombando hoje é sobre o Dia de Combate ao Câncer, né? Deixa eu trazer então outras participações, porque as mensagens estão muito legais. Ó, a Fátima mandou aqui pra gente o seguinte: essa de vestido, no caso a gente está vendo aqui da esquerda, ó, é minha prima Consa. Assim como as mulheres da reportagem, ela venceu o câncer de mama com muita fé, apoio da família e da equipe médica. Mulheres, façam seus exames regularmente, é o que recomenda aqui a Fátima. Um abraço também para Consa, que é uma vitoriosa. Tem também aqui a Meire dizendo o seguinte: ótima notícia, que o Pix esteja investindo em segurança e transparência para nos proteger. É isso aí, Meire, um assunto que a gente repercutiu também hoje no Bahia Meio-Dia. Tem também o Silenaldo aqui, ó, dizendo parabéns à APC por acolher pessoas com câncer, um gesto lindo feito há mais de 20 anos aqui em Feira de Santana. Silenaldo, deixa eu ver quem mais participa. Ed, que gosta de comentar sobre o futebol, diz o seguinte, ó: Adilson, até que enfim o Bahia de Feira venceu a primeira. Agora o Carcará preocupa e muito, com risco de cair para a segundona. Restam 3 jogos, tem que vencer os 3. Se vencer 2, ainda tem que torcer por combinação de resultado. Então realmente a situação do Atlético de Alagoinhas ficou muito difícil. Deixa eu ver que bacana essa foto que a Ana mandou aqui pra gente, ó. Aos 35 anos, descobriu câncer de mama. Fiz quimioterapia, mastectomia. Durante todo esse processo, me apeguei a Deus, que colocou pessoas maravilhosas para serem meu grupo de apoio. Sigo me cuidando, segue vencendo. Um abraço para Ana. E é com essa mensagem aqui que a gente se despede do BMD de hoje. O seu Bahia Meio-Dia fica por aqui e por conta do futebol, hoje o BATV está previsto para começar mais cedo, a partir das 6h40. Para você, uma boa tarde e até amanhã.